Graças a Deus, meus irmãos, estamos aqui para falar sobre a nossa reunião no Projeto Unidade e queremos fazer uma introdução com relação a esse assunto. E na introdução, eu quero dizer que esse projeto ele está no papel desde agosto de 2013, ou seja, em agosto agora de 2020, ele faz 7 anos, né? As intenções, né, desse projeto, né, desde agosto de 2013. E o grupo de WhatsApp que foi criado existe desde agosto de 2018, né? Então vai fazer agora em agosto 2 anos que nós já temos esse grupo de WhatsApp. Bem, vamos falar um pouquinho mais sobre as intenções. No papel, a intenção colocada no papel por mim com relação a esse projeto Unidade era de serem criadas diretorias, diretoria nacional, diretoria regional, diretoria estadual. Seriam diretorias, essa era a intenção do papel. E aí, depois passou-se a comissões e não diretorias, né? As comissões foram o resultado do encontro realizado na Casa de Oração em Alegre, no Espírito Santo. É uma reunião que aconteceu em Alegre, nós vamos falar daqui a pouco dela. Representava, né, essas comissões, representava funções dadas a irmãos para o desenvolvimento do projeto Unidade, tais como calendário, irmão responsável por calendário, por missões, por jovens e pela comunicação do projeto e por toda a divulgação do projeto. Bem, foi realizada no dia 15 de outubro de 2016, ou seja, há quase 4 anos atrás, né, uma pré-reunião antes do encontro em Alegre. A pré-reunião estiveram presentes 4 irmãos do Rio de Janeiro, né, Boaçu, Nova Iguaçu, Guapimirim, né, e Padre Miguel. 7 do Espírito Santo e 2 de Minas Gerais. No dia 15 de outubro fomos lá para poder fazer um molde de como seria o encontro no dia 26, no dia 26 de novembro. Então, no dia 26 de novembro de 2026 aconteceu o encontro de Alegre Espírito Santo, né? Então foi realizado lá, porém, em nome da democracia, ou seja, das opiniões por todos os presentes, né? Então foram mais de 100 irmãos de várias localidades, e aí esses irmãos que não conheciam o projeto, não foram na pré-reunião, não sabiam os moldes do projeto, estavam lá para poder saber o que era o projeto. Na verdade, o que aconteceu lá foi que todos esses irmãos presentes, democraticamente, né, colocaram as suas opiniões e aí o que foi decidido na reunião que iria mostrar para esses irmãos o que seria o projeto Unidade, na verdade, esses irmãos colaboraram para remoldar o projeto que a gente tinha pensado no papel desde 2013. Então, o que aconteceu lá no encontro de Alegre? Além disso, não foi seguida as ordens, né? Não foi seguida a ordem das pautas que seriam tratadas no encontro, porque no dia 15 de outubro, numa pré-reunião, nós fomos lá para poder fazer o esboço, o esqueleto do que seria o encontro. Fizemos o esboço, fomos lá, irmãos de diversas cidades, chegamos lá e montamos as pautas que seriam tratadas. Então, não foi seguida a ordem dessas pautas, não foi seguida as pautas que a gente traçou nesse dia 15 de outubro, e inclusive foi eliminada a questão de diretorias. Nem se tratou lá sobre diretorias, porque achou-se melhor fazer as comissões e não diretorias, né? Então foi eliminada a questão que estava no papel desde 2013, que foi essa questão de diretoria, ficou as comissões. E aí, o resultado disso? Então, somente o Rio de Janeiro criou um grupo de WhatsApp, né? O Projeto Unidade Rio de Janeiro, não se criou Projeto Unidades Espírito Santo, Projeto Unidade Amapá, Projeto Unidade Brasília, não, foi criado somente um grupo, né? O resultado que deu lá em, no encontro, né? Muitos irmãos foram lá, viram o que aconteceu, viram as coisas, como é que elas foram andando, inclusive até como eu já tinha previsto, falaram até mal a respeito disso. Então, somente o Rio de Janeiro criou um grupo chamado Projeto Unidade Rio de Janeiro. Somente o Rio de Janeiro fez reuniões com café, né? Café da manhã com líderes.
Somente o Rio de Janeiro fez isso. O que aconteceu lá em Alegre não foi para as outras regiões, mas o Rio de Janeiro fez o grupo de WhatsApp, o Rio de Janeiro fez alguns cafés, vamos falar deles aqui também, né? Encontros, né? Café com líderes. As comissões criadas desapareceram, ou seja, aquelas que eu falei, calendário, não tem comissão de calendário hoje, não tem comissão de missões, não tem comissões de comunicação, enfim, as comissões que foram criadas lá em Alegre, em, em, final de 2017, hoje já não tem mais nada, não fez nem 3 anos ainda e já desapareceram as comissões, as coisas que foram tratadas em Alegre. E o grupo de Zap não manteve os cafés. Teve café, mas os cafés eles desapareceram também. Agora, em 2 anos de existência, já não existe mais café. Na verdade, o café não existe já desde o primeiro ano do encontro, ou seja, as coisas desapareceram. Então, vamos falar mais um pouquinho do projeto Unidade. Pós-Alegre, pós-encontro, qual foi o resultado depois de Alegre? Então, encontro de líderes, né? Aconteceu esse café de líderes, aconteceu na Casa de Oração Itaguaí, no dia 11 de fevereiro de 2017, alguns meses depois, porque foi novembro de 2016, dezembro, janeiro, fevereiro. 3 meses após, o Rio de Janeiro, em Itaguaí, fez um café com líderes para poder levar aí essas coisas à frente. Foram presentes 47 irmãos e 26 igrejas representadas. Então, ó, um bom número de irmãos e um bom número de igrejas representadas logo 3 meses depois do encontro. Depois, na Casa de Oração em Itaperuna, no dia 4 de março de 2017. Então, um mês depois do café com líderes em Itaguaí, e em março foi em Itaperuna, e menos de um mês em Itaperuna aconteceu também o encontro. Eu não tenho o número exato, por isso não citei, de igreja e de irmãos que estiveram lá. Foi menor do que o número de Itaguaí, bem menor que o número de Itaguaí. E o terceiro café com líder aconteceu na Casa de Oração em Caxias, porque na Casa de Oração em Itaguaí já foi decidido que teria um outro café e foi marcado no dia 13 de maio, né, fevereiro, março, abril, maio, 3 meses depois do encontro em Itaguaí e 3 meses depois em Caxias, 13 de maio de 2017. Tiveram presente 14 irmãos, bem menos que os 47. Então, em 6 meses, a gente conseguiu juntar 14 irmãos e agora 5 igrejas. 3 meses depois, 47 irmãos, 26 igrejas. 6 meses depois, 14 irmãos e somente 5 igrejas. E depois de lá para cá, a coisa só tem desaparecido. Então, o resultado atual hoje, menos de 2 anos da criação do grupo de Zap, Projeto Unidade de Janeiro, e menos de 3 anos do encontro em Alegre, o que a gente tem como resultado atual? A experiência, valeu a experiência, né, do que a gente fez, o que a gente errou, valeu muita experiência. E houve algumas iniciativas isoladas de levantar recursos para pessoas que estavam precisando, para missionários que estavam precisando, e essas iniciativas, algumas delas perduram até hoje, mas a maioria já não existe mais. E as ideias iniciais do encontro de Alegre desapareceu por completo e continua desaparecendo, assim como a gente tem visto aí o grupo Projeto Unidade Rio de Janeiro, que tem mostrado live, mostrado reuniões que vai ter, lança alguns versículos, algumas devocionais, é isso que tem. Com relação ao Encontro Alegre, com relação ao Projeto Unidade, só iniciativas isoladas que perduram até agora e a maioria das coisas todas desapareceram e continuam desaparecendo. Então, o que a gente pode fazer para uma retomada? Com relação à retomada, eu quero trazer aqui fundamentos bíblicos para poder trazer uma luz, para ver se clareia aí uma direção para que o pessoal aí comece a pensar fora da caixa e pense em fazer alguma coisa em outra direção, já que esse encontro de Alegre, nos moldes que foi, valeu a experiência de que não funciona e nem está funcionando e não vai funcionar, a exemplo de CONAI que acabou, a exemplo de outras iniciativas que foram bombardeadas e acabaram. Então vamos lá para os fundamentos bíblicos, bem rapidinho. É, eu gostaria que você visse o vídeo de encontro da Baixada, tem lá alguns fundamentos bíblicos que serviria para ser uma introdução a esses fundamentos bíblicos. Vale ver o vídeo do encontro da Baixada, tem no YouTube.
E vamos lá. Atos 1,4 diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes esta ordem. Falei lá no primeiro vídeo, né, que Jesus, no cristianismo, nada é por força nem por violência. Tudo é voluntariamente, é livre-arbítrio. Porém, uma vez que você abraçou a fé, uma vez que você abraçou o cristianismo, uma vez que você é discípulo de Jesus, uma vez que você segue a Jesus, existem considerações que precisam ser acatadas e obedecidas, inclusive a palavra de Deus. E Jesus, né, para os seus discípulos, para aqueles que voluntariamente quiseram segui-lo, entregar a sua vida a Jesus, ele deu-lhes esta ordem. Ordem existe. E os que acompanhavam Paulo, Atos 17:15, o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Atos 20:13 diz: nós, porém, subindo ao navio, navegando até Assós, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara. Deu essa ordem, indo ele por terra. E de Mileto ele mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja, mandou chamar os presbíteros. 1 Coríntios fala, 1 Coríntios 7,17, assim cada um ande com Deus, como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordena em todas as igrejas. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. 1 Coríntios 16:1. E 1 Coríntios 15:18, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias, são os primeiros da Caia, e que se tem dedicado aos ministérios dos santos, que também vos sujeiteis, sujeição aos tais, e a todo aquele, não somente ele, mas a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Stefano, Fortunato, Acaico, recriaram meu espírito e o vosso, me socorreram. Reconheceis, homens, como estáis. Então vamos lá, mais fundamentos. 2 Coríntios 13:10. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor segundo a autoridade que o Senhor me deu para edificação e não para autoridade, legalidade. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, Filipenses 2:12, obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Versículos de Tessalonicenses, e rogando-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós, e que os tenhais em grande estima. 2 Tessalonicenses 3:6, mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Mandamos-nos, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto. E esses tais, porém, mandamos e exortamos. E se alguém não obedecer a nossa palavra, notai esses irmãos. Mais versículos, estamos terminando. 2 Timóteo, também mandei Tíquico a Éfeso. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade, na legalidade do trabalho no Senhor. Filemão, por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Eu tenho a confiança para te mandar na legalidade da obra do Senhor. Hebreus, obedeçam seus líderes, submetam às autoridades deles, obedeçam-lhes. Então, são mandamentos bíblicos, fundamentos bíblicos. E Judas 1:8, para terminar, diz: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, porque rejeitam o quê? Rejeitam as autoridades e vituperam as dignidades. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? A autonomia, que é algo bastante saudável entre nós, roubou fundamentos bíblicos como autoridade, obediência, mandamento, uma pessoa mandando sobre a outra. E a gente precisa resgatar isso, reconhecer, recomendar, enviar os irmãos para dar direção à igreja, para dar controle à igreja. E que a gente possa, em outra oportunidade melhor, trazer
com mais